Olá, confira as notícias que foram destaque durante a semana na Ordem dos Advogados do Brasil. OAB segue na luta contra o texto polêmico que envolve a atual proposta de reforma da Previdência. Supremo Tribunal Federal barra a sanção de projeto das teles e Ordem dos Advogados do Brasil cobra debate sobre o tema. Presidente nacional da Ordem reafirma que a entidade continua trabalhando em defesa dos fundos de pensão. Ordem dos Advogados reforça a campanha Bagagem Sem Preço para este ano de 2017 e questiona na Justiça a autorização da ANAC para cobrar taxa. Colégio de Presidentes das Seccionais da Região Norte debate desafios da advocacia. OAB cobra no CNJ regramento sobre reaproveitamento de magistrados no país. E mais, conheça os benefícios do portal OAB Digital. Eu sou Potira Lima e começa agora o programa OAB Nacional. A Ordem dos Advogados do Brasil cobrou um debate sobre a lei que muda as regras de telecomunicação no país e o Supremo Tribunal Federal barrou a sanção presidencial. Desde o ano passado, a OAB se posiciona contra as mudanças e pede uma discussão mais aprofundada sobre o tema. Depois de um intenso trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o Senado Federal deve retomar as discussões sobre o projeto de lei que muda as regras de telecomunicação. O presidente nacional da instituição, Cláudio Lamáquia, considera acertada a decisão do STF. Desde o ano passado, a entidade se posiciona contra as mudanças propostas e requer um debate mais aprofundado sobre o tema, tão sensível à sociedade brasileira. A decisão foi recebida como um alívio para a população que não entendia o motivo de anistia às multas do setor de telecomunicação. O projeto de lei da Câmara prevê um perdão em torno dos 100 bilhões de reais. Todo recurso, ele tem uma finalidade. Então, se você perdoa uma dívida, em contrapartida, algum benefício de outra pessoa está sendo cortado. E isso que deixa mais injusto ainda. Não só isso, tem que começar a formar um histórico de perdão de dívidas, principalmente de grande volume, pode justamente ter aquele jeitinho brasileiro, você esperar acumular um grande valor, um valor que se torne de um jeito que não dê para pagar, justamente para ter uma moeda ali para poder negociar um futuro perdão de dívida. A decisão foi proferida pelo ministro Luiz Roberto Barroso no dia 4 de fevereiro. O texto havia sido aprovado apenas pelas comissões e enviado diretamente à Casa Civil para a sanção presidencial. Com a nova decisão, o projeto de lei vai voltar ao Senado para seguir rito previsto no regimento da Casa, como a apreciação de requerimento e votação em plenário. A decisão do STF é em caráter liminar. Em audiência pública, advogados promoveram uma discussão sobre o projeto de lei complementar 268 de 2016. O PL visa mudanças nas regras de governança dos fundos de pensão das estatais. No evento, a OAB reafirmou que a instituição segue na luta em favor do tema. A Comissão de Previdência Complementar da OAB-DF realizou no dia 7 de fevereiro uma audiência pública para discutir o conteúdo do projeto de lei complementar 268 de 2016. O PL altera as regras dos fundos de pensão patrocinados por empresas estatais. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, compôs a mesa de abertura e reafirmou que a luta em defesa dos fundos de pensão é uma luta da própria ordem. Quero aqui, de uma maneira muito clara, dizer que o Conselho Federal da OAB, a exemplo do que foi dito aqui pelo presidente Juliano Costa Couto, estará com as senhoras e com os senhores ombreando nesta luta, na defesa dos fundos previdenciários, dos fundos de pensão de todo o Brasil. De uma forma intransigente, nós estaremos fazendo a defesa daquilo que é um patrimônio de cada um dos trabalhadores brasileiros dessas empresas. O presidente acrescentou que não podem ser admitidos retrocessos. Destacou que a sociedade brasileira tem sido chamada para pagar uma conta que não é sua. Ainda em discurso, Lamáquia lembrou aos participantes que hoje temos uma das mais altas cargas tributárias do mundo. Tenho afirmado e reafirmado, meus queridos amigos, senhoras e senhores, que a sociedade brasileira tem sido chamada em diversas áreas a pagar uma conta que não é sua. Nós já temos hoje uma das mais altas cargas tributárias do mundo. Os governos, porque a OAB não tem visão
ideológica e partidária, não pode ter. Portanto, nós enxergamos o Brasil como um todo e como uma sequência de governos e de equívocos que nós estamos vendo ao longo dos anos, tem imposto, sim, a todos nós este sacrifício. O presidente da OAB-DF, Juliano Couto, destacou a relevância do debate, principalmente em função dos problemas com alguns dos maiores fundos de previdência. Recentemente, eles foram alvo de uma comissão parlamentar de inquérito na Câmara dos Deputados. Há um diálogo no sentido de que os desvios operados e levados a termo nos fundos de pensão foram gritantes, desarrazoados, e quem está pagando são os assistidos. E isso nós pretendemos enfrentar esse assunto de forma que haja uma responsabilização mais contundente e direta e um controle maior sobre as aplicações das verbas da Previdência Privada. Couto explicou também que a proposta da audiência é oferecer uma alternativa ao texto que tramita no Congresso Nacional. Já o presidente da Comissão de Previdência Complementar da OAB-DF, Jorge Fayad, diz que o primeiro passo é retirar o regime de urgência desse projeto de lei. Hoje ela se encontra no regime de urgência sem passar pelas comissões da Câmara dos Deputados, e isto aflige a sociedade, uma vez que se trata de uma questão que afeta diretamente o futuro de milhares de pessoas. A audiência pública foi realizada na sede da OAB-DF e dezenas de entidades representantes de setores da sociedade civil participaram. A campanha Bagagem Sem Preço ganha força neste ano de 2017. O objetivo da ação é colher assinaturas contra a resolução da Agência Nacional de Aviação Civil, que quer acabar com a franquia de bagagem. Veja na matéria. A resolução proposta pela ANAC prevê que as companhias aéreas poderão cobrar por qualquer volume de bagagem despachado pelos passageiros em voos domésticos. As empresas não serão mais obrigadas a oferecer uma franquia que hoje é de 23 quilos para voos nacionais e 32 quilos para voos internacionais. A norma traria prejuízos ao consumidor. Essa resolução, essa medida, não impõe às empresas e transportadoras e operadoras a redução de preço das bagagens. Isso, então, vai causar um dano. Por quê? Além de beneficiar as transportadoras, porque vagando espaços. Então, por isso que nós pedimos à população a cooperação, que se dê conhecimento dessa campanha, que participem assinando no site da OAB. E prejuízo ao consumidor. Pensando em preservar os direitos dos cidadãos contra os abusos do poder público e econômico, a Ordem dos Advogados do Brasil lançou a campanha Bagagem Sem Preço. Essa campanha visa alertar o consumidor para o dano que está vindo em prejuízo dele. Então, para isso, tem um site na internet, no site da OAB, onde todos os consumidores devem assinar em repúdio a essa resolução. As assinaturas já estão sendo colhidas através do endereço eletrônico bagagemsempreço.oab.org.br. E no próximo bloco, os desafios da advocacia para este ano de 2017 foram debatidos no Colégio de Presidentes das Seccionais da Região Norte, em Roraima. Nós voltamos em instantes. Os desafios da advocacia para este ano de 2017 foram debatidos no Colégio de Presidentes das Seccionais da Região Norte, em Roraima. Em Boa Vista, questões de interesse da população brasileira, tal como a limitação da banda larga e o caos no sistema prisional, foram discutidos. Confira.
O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamáquia, e o diretor tesoureiro da entidade, Antônio Neildo, participaram em fevereiro do Colégio de Presidentes das Seccionais da Região Norte. Além dos diretores das 7 seccionais, o coordenador nacional, Homero Mafra, também participou da abertura. Ao abrir o evento, Lamáquia enfatizou a importância da programação e de como o trabalho em conjunto alcança melhor resultado. Se nós não tivermos a condição real de demonstrarmos à sociedade brasileira que nós, advogados, que a Ordem dos Advogados do Brasil critica o sistema prisional, diz, como disse hoje, que o sistema prisional brasileiro está falido e que é inadmissível que tenhamos um sistema prisional desta forma, se nós não tivermos a visão de mostrar à sociedade que nós não estamos apenas defendendo os direitos humanos dos presos, em que temos que defender, mas, acima de tudo, ao defender investimento no sistema prisional, nós estamos defendendo a segurança pública para todos nós. O encontro foi realizado nos dias 2 e 3 de fevereiro em Roraima. Nessa edição, o presidente convocou a advocacia para estar unida em frente aos novos desafios. Que nós possamos estar, neste ano de 2017, absolutamente unidos e coesos, porque a força da advocacia brasileira, para enfrentar tudo que ainda vem pela frente, ela se dá exatamente nesta linha, na linha da união, na linha da compreensão. E cada um de nós tem um papel fundamental neste momento. O encontro teve como objetivo discutir assuntos de interesse da sociedade civil e da advocacia, especialmente no que diz respeito às peculiaridades da região norte. Temas como a crise no sistema prisional, ensino à distância, anuidades e a participação na Conferência Nacional da Advocacia, que este ano será em São Paulo, entraram na pauta. O Conselho Nacional de Justiça realizou a primeira sessão plenária de julgamento de 2017. O presidente nacional da OAB esteve presente e defendeu o estabelecimento de regras para o reaproveitamento de magistrados no país. A sessão extraordinária do Conselho Nacional de Justiça ocorreu no dia 7 de fevereiro no plenário do CNJ em Brasília. Durante a primeira sessão do ano, os conselheiros tinham 97 processos na pauta. Todas elas devidamente postas e disponibilizadas nos termos regimentais. Primeira sessão do Conselho Nacional de Justiça, importantíssima a participação e a presença da OAB a partir da sua presidência. Tudo que nós estamos vivendo hoje, mas acima de tudo pela função representativa do Conselho Nacional de Justiça e o seu papel hoje no sentido da organização do Poder Judiciário no contexto administrativo no Brasil. Durante a sessão ocorreu o julgamento de um pedido de liminar de ação de magistrado que está afastado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. No caso, em análise pelo CNJ, o magistrado foi posto em disponibilidade há 25 anos, tentando retornar 2 vezes sem sucesso. Agora, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo publicou portaria em 3 fases para regulamentar o procedimento: avaliação física e mental, avaliação de vida pregressa e exame de conhecimento técnico e jurídico. Hoje tivemos um processo, inclusive, em pauta aqui, que nos trouxe a possibilidade de uma manifestação clara, né, cabal, objetiva, daquilo que a ordem sente, daquilo que os advogados estão sentindo hoje, pela falta de capacidade instalada do Poder Judiciário, em outras palavras, né, pelo número de magistrados hoje que não estão nas comarcas, né? Hoje nós temos mais de 5.500 comarcas no Brasil e diversas dessas comarcas não têm sequer um juiz titular, né? Isso é a jurisdição que não está chegando ao cidadão, justamente esse cidadão que tem uma altíssima carga tributária, que paga muito, né, nos seus impostos e que não recebe o retorno devido em políticas públicas básicas. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, cobrou do Conselho Nacional de Justiça o estabelecimento de regras claras para o reaproveitamento de magistrados colocados em disponibilidade em tribunais do país. A OAB também se manifestou no sentido de que se possa verificar um levantamento nacional de casos de juízes que estejam em disponibilidade em situações como esta, que foi aqui julgada no CNJ hoje, né, na apreciação da liminar, para que se
possa dar uma maior celeridade para temas como este, né? Já dizia Rui Barbosa que a justiça que falha é justiça que tarda, né? É injustificável que se possa ter situações como esta que trazem sim uma falha do poder público, né, de todos nós com a própria sociedade e com o cidadão que quer uma prestação jurisdicional com rapidez, com presteza, com celeridade. Os conselheiros do CNJ julgaram indeferido o pedido de liminar sobre a questão. A portaria continua em vigor, pois as primeiras fases da avaliação dão tempo suficiente para que o Conselho analise o mérito da questão. E no próximo bloco você vai ver. Depois de um trabalho intenso da Ordem dos Advogados do Brasil, o país tem a primeira advogada transexual trabalhando com nome social. Nós voltamos já. Depois de um trabalho intenso da Ordem dos Advogados do Brasil, o país tem a primeira advogada transexual trabalhando com nome social. Márcia Rocha recebeu o documento no início deste mês. A advogada Márcia Rocha está toda orgulhosa e não é para menos. Ela é a primeira advogada do Brasil a receber a certidão da Ordem dos Advogados com o nome social. Em sua casa, ela conta como foi a conquista e a importância dela. Não poder ser quem somos, não poder ser reconhecida enquanto Márcia Rocha era um problema que agora está resolvido. Mas a caminhada do reconhecimento foi longa e contou com um trabalho intenso da Ordem dos Advogados do Brasil. Em maio de 2016, a entidade autorizou que advogados travestis e transexuais, assim como estagiários, possam utilizar o nome social nos registros, inclusive na carteira da OAB. Na época, a decisão foi celebrada pelo grupo. Quando eu me deparei com a notícia, né, de que a OAB estava verificando isso e até as votações para ter o nome social, eu fiquei muito contente, né? Eu sou hoje a única pessoa trans na faculdade de Direito e eu percebi que após eu terminar, eu me formar, eu já vou ter pelo menos isso, meu nome reconhecido na minha carteirinha de identificação. Hoje, em fevereiro de 2017, Márcia acredita que a regulamentação da ordem é um marco no cenário nacional e tende a ser um caminho na garantia de direitos à população transgênero. E agradece o apoio da instituição. Muito obrigado a todos, muito obrigado ao AB pelo apoio e que sirva de exemplo para outras entidades profissionais para que possam garantir esse direito que, antes de tudo, é um direito humano a seus integrantes. A Escola Nacional de Advocacia divulgou o calendário de cursos online para este mês de fevereiro. As aulas são oferecidas pela Associação dos Advogados de São Paulo em parceria com a ENA. O curso é transmitido ao vivo para todo o país. Os alunos podem enviar perguntas durante a aula. Saiba todos os detalhes na matéria. O site da ENA tem desenho semelhante ao do Conselho Federal e apresenta diversas novidades, como a atualização online dos cursos das escolas superiores da advocacia de todos os estados, espaço próprio para colunas e artigos. A acessibilidade também é uma preocupação no espaço digital, que tem a opção de tradução dos textos para Libras e áudio. Ainda há uma aba específica para vídeos e palestras, além de informações institucionais. O portal conta com desenho inovador e moderno, aproximando advogados de todo o país no braço cultural e educacional da OAB Nacional. O primeiro curso de 2017 é sobre prática forense previdenciária, com foco em peças processuais. As aulas começam às 7 horas da noite do dia 16 e seguem até o dia 19. Vamos falar de inovação, de valorização do exercício da advocacia. Você vai conhecer agora os serviços digitais oferecidos pela Ordem dos Advogados do Brasil. A
OAB está constantemente trabalhando para facilitar a vida de todos os advogados e advogadas do país. Pensando nisso, está sempre criando ferramentas que possam ajudar, como é o caso da OAB Digital. Trata-se de um portal com diversas funcionalidades, como o Cadastro Nacional dos Advogados, o Clube de Serviços, que exibe uma série de convênios oferecidos à classe, a certificação digital, a biblioteca digital, dentre outros. Permite também o acesso pelo celular e demais tecnologias móveis. A OAB Digital é uma inovação que o Conselho Federal da OAB coloca à disposição dos advogados brasileiros. Acesse o portal OAB Digital e conheça todos os benefícios. A luta pela liberdade de imprensa deu o tom da reunião entre o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamáquia, e o presidente da Associação Nacional de Jornais e do Fórum Mundial de Editores, Marcelo Reck. O encontro foi na sede da instituição em Brasília em fevereiro. Eles destacaram causas comuns entre as duas entidades, a exemplo da luta pela liberdade de imprensa que deve haver em um Estado democrático de direito, garantindo acesso da sociedade à informação de qualidade. Reck disse que o apoio da Ordem à causa ressalta que a entidade tem como uma de suas marcas a busca pela justiça e pela verdade. A OAB Nacional acompanha com atenção, neste mês de fevereiro, a tramitação do projeto de lei que modifica a competência do Tribunal Superior Eleitoral para fiscalizar e punir partidos políticos. Segundo o presidente nacional da entidade, Cláudio Lamáquia, a aprovação do requerimento de urgência na votação do texto, em um dos momentos políticos mais delicados de nossa história, merece reflexão. O projeto em análise na Câmara dos Deputados veda a possibilidade de o TSE punir partidos que não apresentem ou tenham rejeitada a prestação de contas anual. O texto revoga ainda o artigo da Lei dos Partidos Políticos que dá ao tribunal a função de emitir instruções para detalhar o funcionamento da lei. No dia 8 de fevereiro, a Câmara adiou a votação do PL para que o texto possa ser reelaborado. A Ordem dos Advogados do Brasil segue lutando contra o texto polêmico que envolve a atual proposta de reforma da Previdência, instituída pela PEC 287. No dia 7 de fevereiro, o presidente da Ordem recebeu o presidente do Conselho Federal de Economia, Júlio Miragaia, para tratar do assunto. No encontro, o presidente do COFECOM também apresentou à Lamáquia a campanha nacional pela redução da desigualdade social, produzida pela entidade de economistas e que já conta com mais de 20 instituições. Os presidentes acertaram que nos próximos dias uma reunião entre as duas comissões será marcada para aprofundamento dos debates. O programa OAB Nacional fica por aqui. Não se esqueça, visite as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. Basta colocar CFOAB. Não deixe de acessar também o site da Ordem, oab.org.br. Para você, uma excelente semana e a gente se encontra na próxima. Até lá. Tchau, tchau.